Olá, estudantes do Paraná. Eu sou o professor Juan. Vamos mais a uma aula de ensino religioso. Tudo bem com vocês? Antes de nós começarmos a aula, não deixe de registrar a vossa presença no Google Classroom, fazendo as atividades que são obrigatórias. Quem realmente não conseguiu fazer, quem não tem internet para fazer, que entregue as atividades impressas na escola no dia da merenda escolar. Bom? Então vamos a essa aula de hoje, que é sobre princípios éticos e valores morais na matriz indígena. De que forma os indígenas praticam a sua religiosidade e seus valores. É uma forma totalmente diferente que nós vamos ver aqui, tá? Porque, de certa forma, todas as religiões têm uma maneira de expressar a religiosidade. A matriz indígena, né, tem uma forma totalmente diferente que nós não entendemos como, tá? Então, olha só, princípios éticos e valores morais da matriz indígena. O objetivo desta aula: demonstrar alguns princípios éticos e valores morais da matriz indígena, mostrar a relação dos indígenas com a natureza e com os seus antepassados, indicar aspectos de sua religiosidade. Então, dois princípios vão existir dentro do que nós vamos ver nessa aula da matriz indígena. A primeira é a relação que o indígena tem com a natureza. E segundo, a relação que ele tem, essa ligação com os seus antepassados ancestrais. Bom? Valores e princípios morais indígenas. A ética indígena consiste em manter um profundo equilíbrio entre as necessidades do ser humano e o respeito com a natureza, que é considerada sagrada. Então, eles colocam como sagrado o próprio ser deles, como o ser indígena, e a própria natureza, do qual eles estão ligados diretamente. Tá? Então, a religiosidade indígena remonta à própria origem do seu povo, mantida por meio de cosmovisão, que é transmitida pela oralidade. Então, a gente sabe que toda a tradição indígena, todo o conhecimento indígena, ele ainda é um conhecimento de origem oral, ou seja, é passado de geração a geração através da fala, né? E não da escrita. Por meio da cosmovisão, né, a religiosidade dos povos indígenas originários da América é fortemente ligada ao respeito aos ancestrais e à natureza. Então, como diz o pajé Avayu Poti, a natureza é o espírito que nos une, o que significa que todas as coisas estão ligadas e por isso devemos amar, respeitar todas as formas de vida. Então, como eu tinha falado na aula passada, a gente tem que saber respeitar todas as formas de vida. É realmente o que a ética indígena diz, né, nesse princípio. Segundo o depoimento do pajé, na verdade, na minha tradição religiosa, sequer o conceito de religião existe. Vemos como uma maneira de viver, de existir. Então, nos interessamos muito pelo que os outros têm para nos dizer sobre sua maneira de ver o mundo. Porém, sentimos muito por não sermos compreendidos na nossa maneira de ser. Sofremos tanto preconceitos por fumar cachimbo, por preservar a natureza, nos veem como se fôssemos contra o progresso. Então, eles consideram, né, a maior parte da sociedade considera o indígena como uma pessoa atrasada, uma pessoa que não quer que avance o progresso. Mas, na verdade, ele não quer dizer isso, né? Porque, na verdade, eles estão ali para proteger a natureza do qual faz parte a sua vivência, né? Então, todo o ser indígena, ele coloca como essa ideia de vivência com a natureza, essa ideia de estar ligado a um sentido, tá? Então, vamos, nessa primeira parte, ver os exercícios que condizem a isso. Os princípios éticos e morais da religião de matriz indígena estão relacionados, letra A, ao homem e a sua conduta social, letra B, ao comportamento entre iguais, letra C, a relação com a natureza e com os ancestrais, ou letra D, a relação com si próprio. Vou deixar um tempo para vocês responder, em seguida voltamos com a aula.
Então, estudantes, vocês responderam as questões lá, anotaram no caderno, colocaram a questão pergunta e resposta para fazer certinho? Vamos lá então. Os princípios éticos e morais das religiões de matriz indígena estão relacionados, letra A, ao homem e à sua conduta social, letra B, ao comportamento entre iguais, letra C, a relação com a natureza e os ancestrais, ou letra D, a relação com si próprio. Qual que vocês responderam? A letra C seria a correta, a relação com a natureza e com os seus ancestrais, o que eu realmente tinha falado, né? Essa ligação que o indígena tem consigo mesmo, a relação com a natureza e com os seus antepassados. A carta do cacique Seattle, no ano de 1854, o presidente dos Estados Unidos fez uma tribo indígena a propósito de comprar grande parte de suas terras, oferecendo em contrapartida a concessão de uma outra reserva. O texto de resposta do chefe Seattle, distribuído pela ONU, tem sido o mais belo pronunciamento já feito em defesa do meio ambiente. Essa aula, basicamente, é uma carta, né, que eu vou falar aqui para vocês agora, que é uma carta manifesta indígena, que defende o meio ambiente. Um dos textos mais lindos, né, em defesa de uma aula sobre meio ambiente. Vamos lá. O nosso imenso amor pela natureza. Parágrafo 1. Como é que se pode comprar ou vender o céu, o calor da terra? Essa ideia nos parece estranha. Se não possuímos o frescor do ar e o brilho da água, como é possível comprá-los? Cada pedaço de terra é sagrado para o meu povo. Cada ramo brilhante de um pinheiro, cada punhado de areia das praias, a penumbra da floresta densa, cada clareira e inseto a zumbir são sagrados na memória e experiência do meu povo. Então aqui ele faz um retrato de que tudo que existe na natureza, né, que não se pode, de certa forma, vender o céu, a terra, as areias do mar, porque isso tudo pertence a uma coisa que está ligada à natureza. A seiva que nos percorre, o corpo das árvores, carrega consigo as lembranças do homem vermelho. O homem vermelho, nesse sentido, é o indígena. Os mortos do homem branco, que seria o homem civilizado, esqueceram suas terras de origem quando vão caminhar entre as estrelas. Nossos mortos jamais esquecem essas belas terras, pois ela é a mãe do homem vermelho. Somos parte da terra e ela faz parte de nós. As flores perfumadas são nossas irmãs. O cervo, o cavalo, a águia são nossos irmãos. Os picos rochosos, os sulcos úmidos das campinas, o calor do corpo do potro e o homem todos pertencem à mesma família. Então eles colocam que os animais, as plantas, né, tudo é irmão do próprio indígena. Já o homem branco não vê nesta visão, né? Ele não consegue estabelecer, segundo os indígenas, um traço com a natureza. Um laço, eu quis dizer, né? Portanto, quando o grande chefe em Washington manda dizer que deseja comprar nossa terra, pede muito de nós. O grande chefe diz que nos reservará um lugar onde possamos viver satisfeitos. Ele será o nosso pai e nós seremos seus filhos. Portanto, nós vamos considerar a sua oferta de compra à nossa terra, mas isso não será fácil. Essa terra é sagrada para nós. Então, para o indígena é muito difícil, né, vender um pedaço de terra, porque eles já pertencem àquelas raízes que estão naquele espaço, naquele território. Então, para o homem branco, eles não conseguem entender essa ligação que os indígenas, os nativos dessa terra, têm com a natureza. Essa água brilhante que ocorre nos riachos e nos rios não é apenas água, mas o sangue de nossos antepassados. Aqui já está relacionando, como eu falei anteriormente, a ligação entre o indígena com os seus ancestrais, os seus antepassados. Se lhe vendemos a terra, vocês devem lembrar-lhe de que ela é sagrada e devem ensinar às suas crianças que ela é sagrada e que cada reflexo nas águas límpidas dos lagos fala de acontecimentos e lembranças da vida do meu povo. O murmúrio da água é a voz dos meus ancestrais. O murmúrio da água é a voz dos meus ancestrais. Ou seja, aqui ele volta falando dos ancestrais e ele diz também que as crianças devem aprender a ter o amor pela terra, amor pela natureza.
Os rios são nossos irmãos. Volta a relacionar a questão de ser família, né? Saciam nossa sede. Os rios carregam nossas canoas e alimentam nossas crianças. Se lhe vendemos a terra, vocês devem lembrar a ensinar seus filhos que os rios são nossos irmãos e seus também. E, portanto, vocês devem dar aos rios a bondade que dedicariam a qualquer irmão. Ou seja, ele também dá a natureza para o homem branco, porque diz que o homem branco também pertence à natureza, como os indígenas pertencem, e que as crianças têm que aprender a viver com a natureza. Sabemos que o homem branco não compreende nossos costumes. Uma porção da terra, para ele, tem o mesmo significado que qualquer outra, pois é um forasteiro que vem à noite e extrai da terra aquilo que necessita. A terra não é sua irmã, mas sua inimiga, e quando ele a conquista, prossegue seu caminho, deixa para trás o túmulo de seus antepassados e não se incomoda. Então, para o homem branco, não tem importância a terra. Para ele, é uma base de troca, né? É comprar uma e comprar outra, não tem uma ligação com a natureza, uma ligação com as raízes da sua vivência ali, não vê que a terra, o homem necessita da terra para sobreviver, como o indígena vê que realmente necessita. Né? Raptar da terra aquilo que seria de seus filhos e não se importa, a sepultura de seu pai e seus direitos de seus filhos são esquecidos. Tratar sua mãe, terra, e seu irmão, o céu, como coisas que possam ser compradas, saqueadas, vendidas como carneiros ou enfeites coloridos. Seus apetites devorará a terra, deixando somente um deserto. Então, essa ganância do homem, né, de abusar da própria conquista da terra, acaba destruindo, né, aquele meio de ligação entre o homem e a natureza. Eu não sei, nossos costumes são diferentes dos seus. A visão de suas cidades fere os olhos do homem vermelho. Talvez seja porque o homem vermelho é selvagem e não compreenda. Não há um lugar nas cidades do homem branco, nenhum lugar onde se possa ouvir o desabrochar de folhas na primavera ou bater das asas de um inseto. Aí ele faz uma crítica, né, à cidade do homem branco que cega o olho do indígena que não consegue estabelecer raiz, né, naquele novo mundo que está ali colocado. Então, vamos agora a atividades relacionadas a essa parte do conteúdo. Marque V para verdadeiro e F para falso. Primeira alternativa. Em 1854, o presidente dos Estados Unidos fez a uma tribo indígena a proposta de comprar grande parte de suas terras, concedendo outra reserva. Segunda alternativa. A carta do cacique de Seattle tem sido o mais belo pronunciamento já feito em defesa do meio ambiente. Terceira alternativa. O presidente dos Estados Unidos, que representa o homem branco, ao propor uma nova reserva, está preocupado com o bem-estar da população indígena. Ou a última alternativa, todas as alternativas estão corretas. Vou deixar um tempo para você responder, em seguida voltamos com a aula.
Então, pessoal, vocês responderam as questões, anotaram no caderno lá certinho, colocaram para depois mandar para a escola ou enviar pela internet? Vamos lá, então. Marque V para verdadeiro e F para falso. Qual que vocês responderam, verdadeiro e falso? A resposta seria verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Eu vou ler para vocês novamente. Em 1854, o presidente dos Estados Unidos fez a uma tribo indígena a proposta de comprar grande parte de suas terras, concedendo outra reserva. Verdadeiro. Ele queria comprar as terras dos indígenas e dar outra reserva a eles. A carta do cacique Seattle tem sido o mais belo pronunciamento já feito em defesa do meio ambiente? Sim, como falamos ali, a relação do indígena com a natureza. O presidente dos Estados Unidos, que representa o homem branco, ao propor uma nova reserva, está preocupado com o bem-estar da população indígena? Não, ele não está preocupado, ele está preocupado só em conquistar a terra para a base do lucro e não preocupado com a população que vai sofrer a perda dessa terra. Tá? Todas as alternativas estão corretas? Não, porque essa questão aqui está falsa. Né? Então, é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. No novo parágrafo, ele continua a carta do pronunciamento da carta de Seattle, do cacique Seattle. Mas talvez porque eu sou um selvagem e não compreendo, o ruído parece somente insultar os ouvidos. E o que resta da vida não pode ouvir o choro solidário de uma ave ou o debate do sapo ao redor de uma lagoa. À noite, eu sou um homem vermelho e não compreendo. O índio prefere o suave murmúrio do vento escarpado face do lago e o próprio vento limpo por uma chuva diurna e perfumado pelos pinheiros. Então, ali ele coloca que ele prefere viver uma vida na natureza, ouvindo o bater das asas, o barulho dos animais, do que viver como o ruído da cidade do homem branco. O ar é precioso para o homem vermelho, pois todas as coisas compartilham o mesmo sopro. Parece que o homem branco não sente o ar que respira. Como um homem agonizante há vários dias, é insensível ao mau cheiro, mas se vendermos nossa terra ao homem branco, ele deve lembrar que o ar é precioso para nós, que o ar compartilha seu espírito com toda a vida que o mantém. O vento que deu aos nossos avós seu primeiro inspirar, também recebe seu último suspiro. Aqui dá para se relembrar algumas religiões, né, que diz que o ar entra pela narina dos nossos pulmões e nos dá a vida, né? Essa questão de que o ar dá a vida, que o ar é sagrado, né? É um elemento da natureza, então ele está retratando todos os elementos da natureza também como um princípio sagrado. Vamos então agora ao quiz. Qual a diferença entre o homem branco e o homem vermelho? Letra A. O homem branco é um homem que compreende a natureza? Letra B. O homem vermelho é um selvagem, ele não compreende a natureza? Letra C. O homem branco é um homem civilizado da cidade, já o homem vermelho é um indígena que vive na floresta? Ou letra D. Todas as alternativas estão corretas. Vou deixar no tempo para você responder, em seguida voltamos com a aula.
Então, pessoal, vocês responderam as questões lá, colocaram no caderno, escreveram lá as alternativas, né? Pergunta e resposta, vamos lá. Qual a diferença entre o homem branco e o homem vermelho? Qual que vocês responderam correta? A letra C. O homem branco é o homem civilizado, da cidade. Já o vermelho é o indígena, que vive na floresta. A letra A não seria, porque o homem branco é um homem que compreende a natureza? Não, o homem branco é um homem que quer destruir a natureza. O homem vermelho é um selvagem, ele não compreende a natureza? Não, o homem vermelho é um selvagem, quer dizer, selvagem é um termo pejorativo, né? Ele é um indígena, é um nativo, tá? E ele vive dentro da natureza, tá? Ele compreende a natureza. Então, a resposta correta seria a letra C, né? Todas as alternativas estão corretas? Não seria a resposta correta. Questão 4. Por que para o indígena o homem branco não sente o ar que respira? Letra A, porque ele é insensível à natureza? Letra B, porque ele polui o ar e o meio ambiente? Letra C, porque ele está acostumado com o ar poluído? Ou letra D, todas as alternativas estão corretas? Vou deixar vocês responder essa questão, em seguida voltamos com a aula.
Então, pessoal, vocês responderam lá as questões, colocaram as alternativas lá, fizeram a pergunta e resposta. Vamos lá. Qual que é a resposta correta? Por que para os indígenas o homem branco não sente o ar que respira? Qual que vocês responderam correta? Letra D. Todas as alternativas estão corretas. Por quê? Porque ele é insensível à natureza, tá? O homem branco. Porque ele polui o ar e o meio ambiente, né? Nessa proposta. E porque ele está acostumado com o ar poluído. Então, tudo que é ruim para a natureza, o homem branco realmente faz atacando, né, o costume ou a tradição do povo indígena. Continuando a carta, tá? Se lhe vendemos nossa terra, vocês devem mantê-la intacta e sagrada. Uma proposta bem pesada, né? Como um lugar onde até mesmo o homem branco possa saborear o vento adoçado das flores dos prados. Portanto, vamos meditar sobre sua oferta de compra à nossa terra. Se decidimos aceitar, peço uma condição. O homem branco deve tratar os animais dessa terra como seus irmãos. Bom seria se isso realmente acontecesse, né? Sou um selvagem e não compreendo qualquer outra forma de agir. Vi 1 milhar de búfalos apodrecendo na planície, abandonados pelo homem branco, que os alvejou de que um trem ao passar. Eu sou um selvagem, não compreendo como é que o fumegante cavalo de ferro, que nesse sentido é o trem, pode ser mais importante que o búfalo que sacrificamos apenas para permanecerem vivos. O que é o homem sem os animais? Se todos os animais se fossem, o homem morreria de uma grande solidão de espírito, pois o que ocorre com os animais, breve acontece com os seus irmãos. Ou seja, ele diz que se o homem branco destruir a natureza, né, destruir as florestas, destruir os animais, o homem vai sentir uma solidão de espírito. Ele não vai ter mais espiritualidade com essa natureza, com essa ligação sagrada. Vocês devem ensinar às suas crianças que o solo a seus pés é a cinza de nossos avós. Aqui ele retoma novamente aquele conceito da ancestralidade. Para que respeitem a terra, digam a seus filhos que ela foi esquecida com as vidas de nossos povos. Ensine às suas crianças o que ensinamos às nossas, que a terra é nossa mãe. Tudo o que acontece à terra acontecerá aos filhos da terra. Se os homens gospem no solo, estão cuspindo em si mesmos. Tá? Isto sabemos, a terra não pertence ao homem, o homem pertence à terra. Então ali mostra que essa questão de o homem pertencer a essa terra, né? De que você não deve maltratar a natureza. Isso sabemos, todas as coisas estão ligadas, como o sangue que une as famílias. Há uma ligação em terra. O homem não tramou o tecido da vida, ele é simplesmente um de seus fios. Tudo que fizer ao tecido, fará a si mesmo. Então ele está dizendo que tudo está ligado, tudo está conectado, como uma grande família. Homem, natureza, animais, céu, terra, água, né? Tudo condiz a uma concepção sagrada para o indígena. Mesmo que o homem branco, cujo Deus caminha e fala com ele, de amigo para amigo, não pode estar isento do destino comum. É possível que sejamos irmãos, apesar de tudo. Veremos, de uma coisa estamos certos, e o homem branco poderá vir a descobrir um dia. Nosso Deus é o mesmo Deus. Então aqui ele faz uma referência ao Deus do homem branco, que, né, eles têm essa noção, sendo que é o mesmo Deus do indígena. Tá? Vocês devem pensar que o possuem, como desejam possuir nossa terra, mas não é possível. Ele é Deus do homem, e sua compaixão é igual para o homem vermelho e para o homem branco. A terra que lhe é preciosa, e ferir ela é desprezar seu Criador. Se você destruir a natureza, destruir os animais, destruir a floresta, destruir a ligação sagrada com os antepassados que os indígenas colocam, é você desrespeitar o seu próprio Criador, que nesse caso ali ele está colocando como sendo Deus. Né? Então o saber indígena, né, é cotidiano, não somente como aprovação isolada de técnicas e conhecimentos, mas porque envolve muitos valores éticos,
relacionados à pessoa e o seu meio. A natureza, a vida vegetal, animal, nesta convivência pratica-se o respeito. Então você tem que respeitar todo esse conhecimento indígena que está relacionado àquela ideia de natureza, de meio ambiente, de convivência com tudo que está ao seu redor. Vamos então a um último quiz. Complete a frase. Todas as coisas estão ligadas, como o sangue que une o que ocorre com a terra recai sobre os... Letra A, tribos e clãs. Letra B, tribos e famílias. Letra C, famílias e filhos da terra. Ou letra D, nações e deuses. Vou deixar um tempo para você responder, em seguida voltamos com a aula.
Então, pessoal, vocês anotaram lá no caderno as questões, pergunta e resposta, responderam certinho? Qual que é a resposta correta? Complete a frase. Todas as coisas estão ligadas como o sangue que une e que ocorre com a terra e cai sobre os. Qual que é a resposta correta? Letra C. Todas as coisas estão ligadas com o sangue que une as famílias, o que ocorre com a terra e cai sobre os filhos da terra. Então, ele quer dizer que todo o indígena, tanto o homem branco como o indígena, né, todos eles pertencem a uma mesma família e todos eles são filhos da terra, porque eles consideram a terra como sendo sua grande mãe, né, e o céu como sendo seu grande pai. Retomando, nesta aula, então aprendemos que os valores, princípios éticos e morais dos indígenas estão ligados não só à natureza e aos seus antepassados, mas também em si mesmos, na sua própria maneira de ser indígena, ser vivo, pessoa humana, digna de respeito. Então, como eu tenho falado nas últimas aulas também, todos nós temos que ter respeito por ser uma cultura diferente, ter o respeito de ser o próprio indígena, a ideia de estar ligado à natureza, a ideia de estar ligado aos antepassados que estão ali colocados. E antepassados também a gente vê também em outras religiões, né? Que as pessoas se ligam muito aos seus entes queridos, né, que morreram, né, que também tem um princípio sagrado, um princípio religioso, né. Nós temos a prática na nossa civilização de enterrar os mortos, né, que é uma ideia de lembrar, né, que um dia alguém nessa sepultura foi uma pessoa pertencente à nossa família. Então isso também é sagrado, né. Isso é uma coisa que nós também temos igual ao que o indígena coloca ali, no sentido de pertencer a uma terra que foi dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus tataravós. Então, tudo isso mostra que há um princípio religioso em tudo, né? Nesse sentido, tanto para o indígena, né, que tem uma cultura diferente, quanto para o homem civilizado. Então, encerrando essa aula, né, eu quero deixar para vocês... não deixem de registrar as questões ali relacionadas, né, no Google Classroom, responder as questões e para vocês registrarem a presença de vocês e entregar as atividades impressas na escola, tá, no dia da entrega da merenda escolar. Eu agradeço a todos pela aula, muito obrigado e até!